Respire fundo e imagine isso comigo. Você já se pegou cansado de pensar demais, como se sua mente fosse uma tempestade que nunca se acalma. Já tentou controlar tudo, prever tudo, entender cada detalhe. E mesmo assim, a paz não chega? O título deste vídeo já te deu a pista. Deus não quer que você pense tanto. Ele só quer que você confie. E hoje, ao longo desta mensagem, você vai compreender como essa confiança pode mudar radicalmente sua vida espiritual, emocional e até financeira. A Bíblia nos diz em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Note bem, não diz para confiar apenas quando entende, mas confiar até quando não entende nada. Napoleon Hill, em sua pesquisa sobre os maiores realizadores da história, chegou a uma conclusão semelhante. A fé é o único antídoto para o fracasso. Ele não falava de uma fé passiva, mas de uma decisão prática. Soltar o controle, parar de viver escravizado pela ansiedade e confiar em algo maior. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe um chamado, uma necessidade de descanso interior. Você vai descobrir que o silêncio de Deus não é ausência, mas comunicação. Que quando você para de tentar entender tudo, a ansiedade perde força. E que a paz que Cristo oferece não depende das circunstâncias, mas nasce de dentro. Antes de seguir, quero que você já participe ativamente desta experiência. Escreva agora nos comentários: eu confio em Deus. Esse simples ato não é só engajamento, é uma declaração espiritual. É você dizendo para sua mente e para o universo: eu escolho confiar. Fique comigo até o fim, porque ao longo deste vídeo, cada capítulo vai revelar um aspecto dessa confiança que pode libertar você de pensamentos repetitivos, ansiedade e insegurança. Há algo profundo reservado para você aqui. Agora feche seus olhos por um instante e reflita. O que tem pesado mais no seu coração? A necessidade de controlar ou a disposição de confiar? Hoje você vai aprender que a verdadeira força não está em segurar firme o leme da sua vida, mas em soltá-lo e deixar que Deus conduza o caminho. A ansiedade nasce quando a mente humana insiste em controlar o que não pode controlar. Você já percebeu como sua mente tenta prever o futuro, calcular cada detalhe, imaginar cada cenário? Parece que se não pensar em tudo, algo ruim vai acontecer. Mas o efeito é justamente o contrário. Quanto mais você pensa, mais ansioso fica. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6,34. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui está a essência. O controle não é nosso. O amanhã não está nas nossas mãos, e tentar controlá-lo só rouba nossa paz de hoje. Napoleon Hill dizia: a indecisão e a dúvida são os maiores ladrões de oportunidade. E o que é a ansiedade, se não a dúvida em movimento? Ansiedade é a mente dividida, correndo em 1000 direções, sem encontrar descanso. Reflita comigo. Quantas noites você perdeu de sono tentando prever como pagar uma conta, como resolver um problema, como mudar alguém? E quantas dessas vezes a solução não chegou justamente quando você parou, respirou e soltou o peso? A ansiedade é como um ruído constante que impede a voz de Deus de ser ouvida. O excesso de pensamento cria uma cortina de barulho mental, e é por isso que a fé exige algo tão difícil para a mente humana: entregar, abrir mão do controle, descansar. Mas talvez você me pergunte: como confiar se não vejo sinais, se não tenho certeza do que vai acontecer? É exatamente aqui que a fé começa. Fé não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé é crer mesmo quando nada faz sentido. Neste momento, eu quero que você escreva nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Escrever isso é um ato simbólico, mas poderoso. É como se você dissesse à sua mente: chega de carregar sozinha, agora eu confio. Pense nisso agora. Quais áreas da sua vida você tem tentado controlar sozinho? O trabalho, a saúde, a família, o dinheiro?
E se você hoje decidisse colocar tudo isso nas mãos de Deus e simplesmente descansar? A raiz da ansiedade está no excesso de controle, mas a raiz da paz está em abrir mão dele. O silêncio de Deus é uma das maiores provações para a mente humana. Nós oramos, pedimos sinais, buscamos respostas e muitas vezes só encontramos silêncio. E então pensamos, será que ele me esqueceu? Será que ele não me ouve? Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus não é ausência, é comunicação. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Note que não diz, façam barulho, exijam sinais, insistam em respostas rápidas. Diz simplesmente, aquietai-vos. O silêncio é convite para confiar, para descansar, para perceber que Deus continua agindo mesmo quando não vemos. Napoleon Hill também falava sobre esse princípio de forma diferente. Ele dizia, a mente precisa de silêncio para se conectar à inteligência infinita. Ele entendia que nas pausas, na quietude, surgem as maiores inspirações e soluções. O silêncio não é vazio, é o espaço onde o invisível trabalha. Olhe para a vida de Davi. Quantas vezes ele clamou pedindo socorro e parecia não ser ouvido? No entanto, foi no silêncio que sua fé se fortaleceu, e por isso ele pôde escrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E olhe para Jesus. Na cruz ele também enfrentou o silêncio do Pai, mas mesmo sem resposta imediata, entregou seu espírito em confiança absoluta. E você? Como reage ao silêncio? A mente ansiosa se revolta, cria histórias, aumenta o medo. Mas a mente em fé entende: se Deus está em silêncio, é porque Ele está me ensinando a confiar. Reflita. Será que o silêncio que você sente hoje não é rejeição, mas sim revelação? Talvez Deus esteja te mostrando que a fé verdadeira não depende de sinais, mas de confiança. Quero que você escreva agora nos comentários: o silêncio de Deus me ensina a confiar. Esse ato é mais do que palavras, é uma decisão interior. É você escolhendo transformar o vazio em confiança. Porque no fim, o silêncio de Deus nunca é vazio. É cheio de propósito, cheio de aprendizado, cheio de preparação. Ele está em movimento, mesmo quando tudo parece parado. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que precisaram confiar quando tudo parecia em silêncio. E é nesses exemplos que encontramos força para os nossos próprios dias de espera. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência incontável, mas o tempo passava e nada acontecia. Foram anos de silêncio, de promessas não visíveis, de noites olhando para o céu sem respostas. Mas foi nesse silêncio que Abraão aprendeu a confiar, e por isso foi chamado de pai da fé. Pense em José, traído pelos irmãos, lançado em uma cova, vendido como escravo, esquecido em uma prisão. Por longos anos parecia que Deus havia se calado, mas era no silêncio da prisão que Deus preparava o trono do Egito. O silêncio não era abandono, era preparo. E pense em Jesus. No Getsemane ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O céu permaneceu em silêncio, mas Jesus não recuou. Ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ápice da fé, confiar mesmo sem resposta. Napoleon Hill dizia: a maior conquista do homem é aprender a manter a fé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E é exatamente isso que esses exemplos bíblicos nos mostram. Não precisamos de respostas imediatas, precisamos de confiança constante. Agora traga isso para a sua vida. Qual é a sua prisão hoje? Qual promessa parece distante? Qual oração parece não ter resposta? Lembre-se, se Abraão, José e Jesus confiaram no silêncio, você também pode. O mesmo Deus que o sustentou é o que sustenta você. Eu quero que você escreva agora nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Escrever isso não é só uma frase, é uma escolha espiritual. É assumir uma postura semelhante à dos heróis da fé, que creram sem ver, mas não foram envergonhados. Pare por um instante e reflita:
Se esses homens de fé tivessem desistido no silêncio, teriam perdido o milagre. E você? Vai desistir ou vai confiar? O mundo oferece uma paz que parece real, mas é frágil. Uma paz que depende do saldo bancário, das circunstâncias, do reconhecimento dos outros. Basta um problema inesperado e essa paz desmorona como um castelo de areia diante da maré. Mas Jesus fez uma promessa que muda tudo. Em João 14:27 ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é condicional. A paz de Cristo é interior, firme, inabalável, mesmo quando tudo ao redor é tempestade. Napoleon Hill falava de algo semelhante quando ensinava: a mente dominada pela fé não se perturba diante das circunstâncias externas. Ele entendia que a verdadeira força não vem de fora, mas do estado interior que você cultiva. Veja os discípulos no barco em meio à tempestade. As ondas eram reais, o vento era real, mas Jesus dormia. Dormia porque sua paz não dependia do mar. E quando ele se levantou, não apenas acalmou a tempestade, mas ensinou uma lição. O que acontece dentro de você é mais poderoso do que o que acontece fora de você. Agora olhe para a sua própria vida. Talvez você esteja enfrentando tempestades, contas acumuladas, diagnósticos médicos, relacionamentos difíceis. Mas a pergunta é: sua paz depende dessas circunstâncias ou da promessa de Cristo? Reflita profundamente. A paz do mundo se quebra facilmente. A paz de Cristo não pode ser roubada. Ela é um estado interior que nasce da confiança. Quero que você declare nos comentários: eu recebo a paz de Cristo. Não apenas escreva, sinta. Deixe essa frase penetrar em sua mente como uma verdade viva. Porque quando você aprende a viver dessa paz, nada pode te abalar. As circunstâncias mudam, mas sua alma permanece firme. O caos pode rugir do lado de fora, mas dentro de você a calma, a confiança, a certeza. Essa é a diferença entre a paz frágil do mundo e a paz firme de Cristo. Imagine um barco em alto mar, enfrentando ondas fortes. O instinto natural do ser humano é segurar o leme com todas as forças, tentando controlar a direção, mesmo quando não há clareza sobre para onde o vento vai soprar. Mas a fé verdadeira nos ensina algo diferente. Soltar o leme não é desistência, é confiança. Jesus, no Getsêmani, mostrou esse princípio quando disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui não houve desistência. Houve rendição. Houve a confiança de que a vontade do Pai era maior e melhor que a sua própria. Napoleon Hill reforçava isso em outras palavras: quem não aprende a confiar em algo maior do que si mesmo será escravo da dúvida e do medo. Ele entendia que segurar o controle com rigidez é o caminho mais rápido para a ansiedade, enquanto a rendição abre espaço para a inspiração e para as soluções invisíveis. Pense agora em sua vida. Quantas vezes você tentou controlar tudo, planejar cada detalhe, prever cada resposta, e ainda assim, as coisas não saíram como imaginava? Talvez esse seja o maior convite de Deus: soltar o leme. E aqui está o ponto: soltar não é desistir, não é abandonar seus sonhos, não é viver passivamente. Soltar é reconhecer que existe uma mão mais sábia e mais forte guiando a direção. É dizer: Senhor, eu sigo, mas quem guia é o Senhor. Reflita. Quantas vezes você segurou tanto o leme que só aumentou o cansaço? E quantas vezes, quando finalmente soltou, as coisas fluíram melhor do que poderia imaginar? Neste momento, escreva nos comentários: eu solto o leme e confio em Deus. Esse ato é uma decisão interior. É você se colocando no lugar de passageiro e permitindo que o Criador seja o capitão, porque a vida não pede que você lute contra todas as ondas. Ela pede que você confie no Deus que acalma o mar. Um dos maiores testes da fé é continuar crendo quando não há nenhum sinal. Você ora, busca, espera, mas nada muda, nada acontece. É como se o céu permanecesse fechado. E nesse momento, a mente começa a questionar:
Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não vai cumprir o que prometeu? Mas a ausência de sinais não é a ausência de Deus. Em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé não depende do que é visto. A fé se sustenta no que é prometido. Napoleon Hill dizia: a mente que se mantém firme em um objetivo, mesmo diante da ausência de provas, é a que acaba atraindo as maiores realizações. Ele entendia que os maiores resultados não nascem quando já temos garantias, mas quando escolhemos continuar apesar da incerteza. Veja Abraão novamente. Deus lhe disse que seria pai de uma grande nação, mas por anos não havia nenhum sinal físico. A promessa parecia cada vez mais distante. Ainda assim, ele se manteve firme. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. Agora olhe para a sua vida. Talvez você esteja orando por uma resposta, por uma oportunidade, por uma mudança, e o céu parece fechado. Mas pergunte-se, você está colocando sua fé nos sinais ou na promessa? Porque quem confia apenas nos sinais enfraquece na espera, mas quem confia na promessa permanece firme até o fim. Escreva agora nos comentários: minha fé não depende de sinais, mas da promessa. Essa é a declaração de quem amadureceu espiritualmente, de quem já entendeu que o silêncio e a espera não são um não, mas parte do processo de preparação. O invisível pode estar mais ativo do que você imagina. O que parece estagnação pode ser apenas a terra se preparando para o broto nascer. Se você aprender a confiar sem precisar ver, você experimentará a paz que o mundo não pode oferecer, porque a ausência de sinais é, na verdade, a oportunidade perfeita para a fé florescer. Não é apenas o barulho externo que nos afasta de Deus. Muitas vezes, o maior inimigo está dentro de nós. A mente agitada, os pensamentos repetitivos, a ansiedade que não nos deixa descansar. A Bíblia nos lembra em Isaías 30:15: na quietude e na confiança está a vossa força. Veja que não está escrito que a força vem da pressa ou da agitação, mas do silêncio interior, da confiança cultivada no coração. Napoleon Hill dizia: uma mente ocupada demais em ruídos nunca ouvirá a voz da intuição. Ele sabia que o excesso de pensamentos cria uma barreira, impedindo que percebamos a orientação sutil que vem do espírito e da própria mente subconsciente. Reflita, quantas vezes você deixou de perceber uma resposta porque estava mergulhado em preocupações? Quantas vezes o medo falou tão alto que abafou a voz da fé? O barulho interior é como estática em um rádio. A frequência de Deus está sempre transmitindo, mas a interferência dos pensamentos ansiosos impede que você sintonize. Por isso, é essencial cultivar momentos de silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Fechar os olhos, respirar fundo, entregar as preocupações e simplesmente dizer: Senhor, fala ao meu coração. Esse exercício simples cria espaço para que Deus se manifeste. É nesse silêncio que nascem as intuições, as ideias, as direções que transformam caminhos. Agora escreva nos comentários: eu escolho o silêncio da confiança. Esse ato é mais do que um gesto. É um compromisso de criar dentro de si um espaço onde a voz de Deus pode ser ouvida. Porque a verdade é essa: quando o barulho interior cala, a presença de Deus se torna clara. E nesse lugar de quietude, a paz substitui a ansiedade e a confiança vence o medo. A fé não é provada na luz, mas na escuridão. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, quando há sinais, quando o coração está cheio de emoção. Mas a verdadeira fé nasce justamente quando não há nada visível, quando não há sensação, quando tudo parece vazio. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. A escuridão espiritual é esse território onde não se vê, não se sente, mas ainda assim se escolhe crer. Napoleon Hill dizia: o homem que consegue manter a fé, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário, é aquele que inevitavelmente conquista. Ele entendia que a perseverança na ausência de provas
é o que separa os que desistem dos que alcançam. Veja a história de Jó. Ele perdeu bens, família, saúde. Seu mundo mergulhou em completa escuridão. E mesmo assim, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Esse é o grito da fé que não depende de circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. E aqui está um segredo. É na escuridão espiritual que a fé se fortalece. Quando você continua orando mesmo sem sentir nada, quando continua declarando mesmo sem ver nada, quando continua confiando mesmo sem ter provas, sua fé está sendo lapidada como ouro no fogo. Reflita. Talvez hoje você esteja nessa escuridão, sentindo-se distante de Deus, sem sinais, sem emoções. Mas entenda, esse é o lugar onde sua fé pode crescer mais profundamente. É aqui que você descobre que crer não é sentir, mas decidir. Escreva nos comentários agora: "Eu escolho crer mesmo na escuridão." Essa declaração tem poder. É você dizendo que não precisa de garantias para confiar, que sua fé não depende de luz, mas da promessa. Porque no fim, a escuridão não é o fim da história. É apenas o cenário onde a sua fé se fortalece para que a luz venha com ainda mais intensidade. A fé verdadeira não se sustenta em provas visíveis, mas na promessa de Deus. Se houvesse provas constantes, não seria fé, seria apenas constatação. A fé nasce exatamente no espaço onde não há garantias, mas há uma palavra dada pelo Criador. Em Romanos 4, 20 e 21, está escrito sobre Abraão: "Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir." Abraão não tinha provas, ele tinha apenas uma promessa, e isso foi suficiente para manter sua esperança viva. Napoleon Hill dizia: "A mente que se apoia em uma ideia dominante, sustentada pela fé, inevitavelmente encontra um caminho para torná-la real." Ele compreendia que a promessa, quando alimentada com convicção, se torna uma força criadora que reorganiza a realidade. Reflita. Quantas vezes você exige provas antes de confiar? Quantas vezes diz: "Se Deus me mostrar um sinal, então eu acreditarei"? Mas fé não é esperar o sinal. Fé é acreditar mesmo sem sinal, porque a promessa já foi dada. É aqui que muitos desistem, querem ver antes de crer. Mas Jesus foi claro em João 20, 29. "Bem-aventurados os que não viram e creram." Esses são os verdadeiros vencedores, os que confiam apenas na promessa, mesmo quando tudo parece contrário. Agora escreva nos comentários: "Eu creio na promessa de Deus." Esse ato é mais que engajamento. É uma decisão espiritual. É declarar que sua confiança não está no que vê, mas no que Deus já disse. Porque no fim, a fé não precisa de provas constantes. Ela precisa apenas de uma promessa. E a promessa de Deus é mais sólida do que qualquer circunstância visível. Depois de tudo o que vimos, a grande pergunta é: como viver essa fé de forma prática? A resposta é simples e ao mesmo tempo desafiadora: descanso. Jesus disse em Mateus 11, 28, 29, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Aqui está o segredo. O descanso não é passividade, mas confiança. É entregar o peso do controle e permitir que Deus carregue junto com você. Napoleon Hill ensinava: quando a mente se rende à fé, ela para de lutar contra a vida e passa a fluir com ela. Essa rendição não é derrota, é sabedoria. É reconhecer que Deus conhece os caminhos que você não consegue ver. Reflita comigo. Quantas batalhas você tem travado sozinho? Quantas noites de sono perdeu tentando resolver o que só Deus pode resolver? O convite de Cristo é claro: descansa em mim. Não é um descanso preguiçoso, mas um descanso ativo, cheio de confiança, cheio de entrega, cheio de certeza de que Ele está conduzindo. Neste momento, escreva nos comentários: "Eu descanso em Deus." Ao escrever isso, você está selando uma escolha.
Não mais viver dominado pela ansiedade, mas caminhar em confiança. A fé madura não precisa controlar, não precisa entender cada detalhe, não precisa de sinais a cada passo. A fé madura descansa porque sabe que quem conduz é fiel. Esse é o convite final. Solte, confie, descanse. Permita que Deus guie cada detalhe, mesmo quando você não entende o caminho. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro começo está apenas diante de você. Durante todo este vídeo, vimos que pensar demais, tentar controlar tudo e exigir sinais apenas aumenta a ansiedade. Mas Deus nos chama para algo diferente: confiança, descanso e rendição. A Bíblia nos garante em Jeremias 17:7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E Napoleon Hill complementava: a fé é o ponto de partida para toda conquista. Veja como espiritualidade e mentalidade se encontram. O segredo não é correr mais rápido, mas confiar mais profundamente. Talvez hoje você esteja enfrentando silêncio, incertezas ou tempestades. Mas lembre-se, a paz que Cristo oferece não depende do mundo. Ela nasce dentro de você quando decide soltar o leme e confiar. Agora quero te pedir uma última participação. Escreva nos comentários: eu confio totalmente em Deus. Esse é o selo desta mensagem em sua mente e em seu coração. Se este vídeo falou com você, curta agora mesmo e se inscreva no canal O Código da Prosperidade. Quando você faz isso, não apenas fortalece essa mensagem dentro de você, mas também ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo que pode transformar vidas. E antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. No comentário fixado, você encontrará um link para acessar o e-book O Método Napoleon Hill para Desbloquear a Prosperidade. Esse material é um guia prático, um manual de transformação para que em 30 dias você desbloqueie a prosperidade em sua vida, unindo fé, mentalidade e práticas simples que reprogramam sua mente para a abundância. Se você sentiu que essa mensagem foi importante para você, este e-book é o próximo passo que vai acelerar seu crescimento e te levar mais fundo. Lembre-se, confiar em Deus não é desistir, é escolher o caminho mais seguro. É permitir que aquele que vê além conduza a sua vida. E quando você decide confiar, portas se abrem, a paz invade e a prosperidade encontra você no tempo perfeito. Solte, confie, descanse. O Deus que prometeu é fiel para cumprir.